Laboratório de Dexter, Samurai Jack, Star Wars, Guerra dos Clones, histórias épicas com animações premiadas que fizeram parte da infância de muita molecada por aí, comigo incluso. Mas você sabe o que todas elas têm em comum? Todas foram feitas pelo mesmo cara. Aliás, não só essas, mas como muitas outras obras. Fugindo do antissemitismo da União Soviética em 77 aos 7 anos de idade, um garoto chamado Gennady Bossorovich Tartakovsky, ou como ele é amplamente conhecido nos Estados Unidos como desenhista, animador, roteirista e produtor, Genndy Tartakovsky. E depois que ele se forma com louvor no Instituto da Califórnia de Artes, e diga-se de passagem, a faculdade mais prestigiada de animação dos Estados Unidos, ele recebe a oportunidade de trabalhar na Hanna-Barbera em um desenho conhecido como Dois Cachorros Bobos. Na moralzinha, um desenho bem marromeno. Porém, o trabalho dele nessa equipe da Hanna-Barbera foi tão positivo que tão logo ele foi chamado pela Cartoon Network, onde pela primeira vez ele teve a oportunidade de poder criar um projeto próprio. Então, com um orçamento mínimo e uma equipe menor ainda e prazos desumanos, Genndy Tartakovsky conseguiu criar o sucesso mundial que nós conhecemos hoje por Laboratório de Dexter. Laboratório de Dexter foi tão original e tão bem aceito pelo público que ele recebeu vários prêmios pela animação, inclusive um Emmy. Curiosidade, nessa equipe trabalhava um cara chamado Craig McCracken, que mais tarde viria a criar as Meninas Superpoderosas. Laboratório de Dexter foi a primeira criação própria do Genndy e ela foi tão fenomenal que logo de cara rendeu pra ele o título de gênio da animação. A Cartoon Network confiava tanto no Genndy que começou a dar carta branca e orçamentos e equipes melhores para dar asas à imaginação do cara. Genndy cresceu não só apaixonado por desenhos que ele mesmo assistia, mas também por cinema. E ele tinha um interesse particular no cinema japonês, onde ele foi fortemente influenciado por um cineasta famoso da época chamado Akira Kurosawa, que era reconhecido mundialmente por conta de um filme chamado Os Sete Samurais, e você já sabe aonde eu vou chegar com isso. Curiosidade adicional. Os Sete Samurais é um filme tão brilhante e inovador para sua própria época que ele é comumente citado nas listas de melhores filmes já produzidos de todos os tempos. Só que depois de uma longa carreira de 50 anos como cineasta, em 1998 Akira Kurosawa vem a falecer, deixando para o mundo o seu legado. Em 2001, Genndy resolve homenagear esse legado com a criação de Samurai Jack. Tanto que Samurai Jack se destaca pelo uso de longas sequências sem diálogos e com câmera lenta, tal qual o Akira Kurosawa fazia. Se liga. E mais uma vez Genndy consegue inovar criando um desenho que transmite muita imersão com o uso mínimo de diálogos. Infelizmente, Samurai Jack foi interrompido prematuramente em 2004 por conta de mudanças da grade da Cartoon Network, o que deixou os fãs sem um final satisfatório. Porém, em 2017, quando Genndy tinha parceria com o bloco adulto do Cartoon, que é o Adult Swim, ele conseguiu sim trazer a última temporada, finalizando a história do nosso tão amado Samurai. Só que um pouquinho antes de cancelarem Samurai Jack, Genndy foi convidado a criar um outro projeto chamado Star Wars Guerra dos Clones. E eu tô falando da animação, não do filme. E eu não sei se você chegou a assistir direito essa animação do Star Wars, mas eram episódios bem curtinhos, que tinham mais ou menos ali 3 e 5 minutos cada episódio. E o grande desafio do Genndy aqui era criar um roteiro bom o suficiente para dar continuidade às histórias, porque os episódios precisavam fazer ligação entre os filmes. Ataque dos Clones e Vingança do Sith, que já estava para sair. E alguns dos personagens que o Genndy criou para a animação foram tão bem recebidos pelo público que acabaram sendo inseridos mais tarde no universo canônico de Star Wars. Mas nem tudo são flores, e dito isso, eu vou desbloquear uma memória na sua cabeça. Titã simbiônico, 2 adolescentes e um robô de outro planeta que quando se juntavam formavam uma espécie de Megazord. Combinando ação, ficção científica, muito drama adolescente, essa série ligeiramente um pouco mais adulta, tinha como muita inspiração, pasmem, Evangelion. Esse desenho era tão estupendo que na equipe da trilha sonora tava o Tyler Bates, que é o mesmo cara que mais tarde teria feito a trilha sonora, não só de Guardiões da Galáxia, mas também como de John Wick. Porém, depois de 20 episódios gloriosos, essa série foi cancelada por um único motivo: a falta de uma linha de brinquedos. Foi isso. Curiosidade adicional. A maioria esmagadora de desenhos criados são produzidos exclusivamente para poder vender brinquedo para as crianças. Triste, porém real.
Outra curiosidade adicional. Hoje no Brasil quase não se tem mais canais da TV aberta fazendo programação de desenho, justamente porque é regulamentada a proibição de comercial voltado para criança, o que nos anos 90 gerava muita receita. Inclusive esse é o motivo do porquê a TV Globinho deixou de existir e por que não se colocam mais Tazo no Salgadinho Dalma Chips. Aliás, agora que o patrão Silvio infelizmente foi de base e provavelmente a gente vai perder o Bom Dia e Companhia também, já que era ele que segurava essa programação no SBT. Gendy também foi escalado para trazer de volta pra gente um desenho do marinheiro Popeye, mas que infelizmente nunca saiu do papel. Gendy Tartakovsky é tão genial que ele consegue atravessar gerações pegando fãs de várias idades. E eu provo isso pra você porque eu não sei se você já percebeu, mas os 3 filmes de Hotel Transilvânia são dele. Menos o quarto, que é meio ruim porque tiraram ele da produção e deixaram ele só no roteiro. E depois de tanto toque de Midas que ele deu em projeto atrás de projeto, foi que o bloco adulto do Cartoon Network, o Adult Swim, resolveu criar uma parceria com ele, dando carta branca para ele criar o que ele quisesse. Então ele simplesmente resolve misturar o que eu acredito ser uma espécie de Conan Bárbaro junto com Jurassic Park e cria uma série chamada Primal. E se você acha que Samurai Jack tem pouco diálogos, aqui tem menos ainda. E meus amigos, que desenho maravilhoso! Tirando o fato que humanos nunca viram dinossauros vivos, cacetada, mesmo assim, que desenho! Exploração dos instintos mais básicos e primitivos do ser humano, colocando seus personagens num mundo implacável e cruel com brutalidade pura. Tudo conduzido com emoção, imersão e ação sem uso de diálogo. E mais recentemente ele está trabalhando em outro projeto dentro do Adult Swim, chamado Unicórnio, Guerreiros Eternos. Nome estranho, confesso, mas pelo currículo do cara, vale a pena dar uma olhada. Até a próxima!